Olá, seja muito bem-vindo, salve, salve, estamos começando o Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. Esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento de Bioflora Alimentos Naturais. O Ponto de Prosa está sendo transmitido ao vivo pela página Ponto News no Facebook e também terá seu conteúdo no canal Ponto News no YouTube e Ponto News no Instagram. Curta, comente e compartilhe. Você acompanha também os cortes do Prosa pelas nossas redes sociais e também no formato de áudio pelo Spotify e pelo WhatsApp. Então, siga o Ponto de Prosa no Spotify, você que é um assinante premium, segue o Ponto de Prosa lá. E para receber o conteúdo dos cortes do Prosa, basta você agendar aí no seu smartphone o número 659-9681-7076. Bom, esta edição do Ponto de Prosa muito especial falando sobre emagrecimento, mitos e verdades. E eu tenho duas convidadas especiais hoje e quero começar com ela, Franciela Giacomini, que é nutricionista graduada da Universidade Federal de Pelotas, pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional, VP, Centro de Nutrição Funcional, especialista em Personal Diet, NTR Cursos, pós-graduada em Nutrição Hospitalar pela UFMT, em Cuiabá. Realiza atendimento em consultório de nutrição especializada, abrange dietoterapias e terapia hospitalar. Coordenadora do programa Mudança de Hábitos, Vida Ativa. Capacitada em coleta e interpretação, teste genético e gênesis. Participa de atualização profissional em nutrição esportiva, estética e análise de exames bioquímicos. Ministrou aulas em curso técnico estética, IFT, aqui de Mato Grosso. Assessora técnica em planejamento de cardápio e com prática de cozinha experimental, Spa Flor d'Água. Realiza tratamento e capacitação profissional em UA. Boa noite, Fran, nossa nutricionista. Como é que você está? Boa noite, eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz com o convite e com a oportunidade de falar com vocês essa noite. Muito obrigada. Bacana. Pessoal, e como eu disse, esta é uma edição especial, então nós temos duas entrevistadas e eu quero apresentar ela, a professora Lisiana Bazanella, que atua no mercado de fitness há mais de 20 anos. Começou nas áreas de ginástica, dança e musculação. Participou de projetos sociais e iniciou sua carreira ainda quando estava cursando a faculdade no interior do Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, atuou na Academia Agita Brasil até a mudança para o Mato Grosso. Em Lucas do Rio Verde desde 2004, trabalhou na Academia Olímpica, foi sócia proprietária da Academia Raia 7, idealizou o projeto Vida Ativa juntamente com a nutricionista Franciela Giacomini, e atualmente atua em parceria com as academias Olímpica, Boa Forma e Tanaka, atendendo personal, ministra consultoria, atendimento online e é membro efetiva da SBPT, Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Duas feras aqui para você. Prof. Lise, boa noite. Boa noite a todos, estamos aqui muito felizes, né, de estar participando nesse momento, podendo esclarecer dúvidas e para vocês contarem pra gente qual que é o mito e que mais perturba vocês, têm dúvidas pro emagrecimento, né? Pois é, nós vivemos em uma sociedade que a gente consome muita coisa, né? Temos uma grande oferta de coisas para comer, na grande maioria das vezes. Então, o sobrepeso, a obesidade tem se tornado aí não só algo preocupante, mas um problema, né? E eu quero já sair aqui com a primeira pergunta, né? Nós entrevistamos o Dr. Evandro faz 2 semanas e ficamos sabendo de um dado preocupante. 90% dos internados nas UTIs Covid são obesos. Olha só. Ou seja, estão acima do peso, né? Costumam ter mais complicação. Esse dado me deixou preocupado. Eu estou um pouco acima do peso, como a grande maioria, tá? Não precisa também ficar aí preocupado com... Aliás, pode ficar preocupado junto comigo. Com a pandemia, né? Aumentou esse número de pessoas. Pessoal em casa, comendo, enfim. Então a minha pergunta é a seguinte.
para quem percebe que está acima do peso, qual é o primeiro passo? E aí a bola é com vocês. Ótimo. Bom, vou falar a parte que me cabe, então. Creio que, pela experiência, pela prática, como você comentou, esse último ano foi bem complicado, ficar muito em casa, acaba induzindo a gente a ter muito acesso ao consumo alimentar. Então, algo que de repente possa ser o primeiro passo é a gente olhar para os próprios hábitos, o que aconteceu, né? O que mudou, o que já não estava bem e agravou no contexto do dia a dia mesmo alimentar. E a partir do momento que você faz uma autoanálise do que aconteceu, comece a fazer alguma pequena mudança. Eu costumo dizer que a gente precisa começar por onde é mais fácil e não por onde é mais difícil, porque fazendo uma pequena mudança onde não dói tanto, a gente se empolga em manter ela por mais dias e isso vai trazer um pouquinho de melhora de algum sinal ou sintoma e aí a gente se envolve mais com o processo todo. Tem que começar. Começar de pouquinho, né, Fran? Pode ser de pouquinho, pode ser de uma forma tão simples que às vezes assim, tá muito bagunçada a minha rotina do sono. Então tenta ajustar o horário do sono. Ou acho que não bebo água o suficiente. O simples fato de ajustar a hidratação vai refletir em melhora na função intestinal, o que vai interferir na fome, ou na dor de cabeça, ou no cansaço. E assim você consegue aderir a uma outra mudança. Enfim, continua pro feliz. O que mais? Então, as pessoas, eu vejo assim, quanto à atividade física, as pessoas esperam muito pela segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou começar. Aí, para começar... promessa de fim de ano, né? Na sexta-feira já começa a chutar o balde, né? É isso. Então, já que eu vou começar a segunda, não, hoje eu vou comer, hoje eu vou beber, hoje eu vou... A despedida. Né? Tá ouvindo, Pablito? A despedida, acontece muito isso, né? Então, não precisa esperar a segunda-feira, né? Quando você percebeu que todos esses processos estão acontecendo com você, que você está com o corpo inflamado, que o que acontece com a pessoa que está com um quadro de sobrepeso ou obesidade, são vários pontos, né, Fran, como a Fran colocou. Com certeza, não é só o sobrepeso na balança. Está com um aumento da gordura visceral, está com um problema de estresse, dor de cabeça. É uma coisa interligada na outra que vai diminuindo a qualidade de vida, Sim, né? Sim. E eu vejo muito, prof, as pessoas nesse contexto falando em restringir na segunda-feira. Eu vou cortar na segunda-feira. Não, na segunda-feira eu costumo dizer, não começa cortando, para a dieta não te sinalizar algo agressivo, algo difícil. Começa incluindo. Né? Justamente, a pessoa fala assim, não, segunda-feira eu vou começar a atividade física e não vou comer mais carboidrato, né? Tá muito na moda, né, Fran? A gente vai falar mais adiante. Mas aí, então, o primeiro passo, segundo a Fran, é observar o que tá fazendo, os hábitos, as né? rotinas, né? Os hábitos. Profelize, e o primeiro passo em relação à parte de personal, à parte física, vamos dizer assim? Então, é se propor a fazer alguma coisa, né? Mas esse alguma coisa tem que ter rotina, não é simplesmente, vou sair correndo na rua. Não, assim, a corrida é uma atividade física boa, né? Mas se já está com esse quadro de sobrepeso, você sair correndo não vai ser legal. Pode dar problema no tornozelo, pode dar um problema no joelho, pode dar um problema no quadril. Se você não tem um histórico já de fazer atividade física, eu jogava futebol, então eu gosto de correr, tá? Mais ou menos, mas mesmo assim é importante ter uma supervisão do que você vai fazer. Então, nem todo o exercício físico é adequado para aquela pessoa, então tem que... Pode ser uma caminhada. Sim. Então, se for uma coisa organizada, sistematicamente, vai ser exercício. Vai ser bom. Veja se eu estou errada, mas um hábito que eu consegui segurar durante a pandemia foi que você tinha me ensinado a fazer exercícios respiratórios para a contração abdominal. Quando eu estava no auge da ansiedade na pandemia no passado, travada para fazer esforço físico, com dores lombares, dores articulares, eu lembrei e comecei por ali, fazendo exercícios que pareciam um relaxamento, pareciam um respiratório, que na verdade era um abdominal. Era muito pouco, mas dali eu consegui começar a fazer outros movimentos. E eu não era sedentária antes da pandemia, e foi difícil, viu? Recomeçar foi difícil. Justamente, a pandemia piorou um pouco esse quadro, né? E esses exercícios que a Fran comentou são low press fitness, né?
que é uma técnica de respiração que auxilia a reorganizar os órgãos internos, ajudando a diminuir a circunferência abdominal. Muito bom para o pós-parto também, para fechar a diástase. E além de auxiliar para a oxigenação, para o estresse, para a ansiedade, diminuir, porque muita gente fala, né, Fran? Ai, meu problema é a ansiedade. Já escutei muito isso. Lise, repete para nós, é Low Press Fitness. É uma técnica. Como que é? Explica como que faz isso, conta para nós. Então, é uma aula muito bacana, que é uma aulinha de meia hora só. E nessa meia hora a gente trabalha posturas com respiração. Ela não é uma aula assim, no início parece bem difícil, mas depois a pessoa vai entendendo melhor, tem que ter um pouco de consciência corporal, e isso vai com as práticas melhorando. E depois, durante a aula, eu vou passar uma sequência para ser feita nos outros dias. 5 minutinhos todos os dias. Então, assim, vai ter aquela aulinha de meia hora, que é uma aula mais abrangente, e depois a sequência que ela vai estar fazendo durante 5 minutinhos todos os dias. Então, é uma coisa sistemática que auxilia, inclusive, para a ansiedade. Prof, e era isso que eu pensava, são só 5 minutos. Eu já sei, a prof me ensinou, né, a técnica, e era só 5 minutos. E dali começou a aumentar o tempo, sabe? Foi bem bacana, ajudou bastante. Nossa, isso é maravilhoso, porque o terror dos gordos como eu é assim, é ter que iniciar uma atividade exaustiva, né? Cansativa, que sofre e tal. Então, vocês viram o quanto é bacana a gente saber disso. Dá para começar devagar, de forma sistemática, né, Lise? Organizada, aos poucos e entrando aí. E não se cobrar tanto, que a gente sabe que quando assim, fica muita pressão, é mais difícil dar certo. Então, assim, tomou a decisão, dá um passo de cada vez. Muito bem. Então, é um mito a gente falar que a pessoa tem que fazer um exercício pesado para perder peso, né? Com certeza, né? Sim, é um mito, mas vai ser gradativo, vai chegar, né, a ser um exercício mais puxado. Até eu ia comentar que, com certeza, fazer exercício pesado e dieta restritiva ao mesmo tempo. Aí esse é o mitão. O mito completo, né? Fran, e daí aumenta, né, o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a pessoa, às vezes, daí a pessoa fala assim, nossa, mas tô fazendo tanto exercício, e tem vezes que as pessoas ficam naquela ansiedade de ter resultado e fazem tudo ao mesmo tempo. Aí começa a fazer a caminhada, você falou, aí no outro dia joga futebol, aí no outro dia vai correr, no outro dia anda de bicicleta, ou ainda faz mais de uma coisa no mesmo dia. Vai caminhar, né? E depois bebe uma cervejinha e fala, nossa, por que eu não emagreço? Exatamente. Bacana. Vamos para a segunda pergunta. Diz assim, ó, existe alguma possibilidade de emagrecer comendo normalmente? Então, gente, olha que novidade, talvez isso soe estranho, mas é a melhor possibilidade de emagrecer é comendo normalmente. E quando eu falo normalmente, eu estou me referindo ao hábito alimentar do brasileiro. Então vamos considerar normal o que a maioria das pessoas hoje sabe que tem na mesa do brasileiro. Comer o arroz, o feijão, a carne, a salada, às vezes o ovo no lugar da carne. Isso é o ideal para o emagrecimento. E aí o que modifica de uma pessoa que está mantendo o peso para uma outra que está emagrecendo são as proporções, as quantidades. E também, assim, a rotina de café, almoço, janta é apropriada para o emagrecimento. Se vai botar um lanche ou não, isso é relativo a cada pessoa. Mas não tem, nesse ponto não tem segredo. A estrutura básica funciona para emagrecimento. Muito bem. E esse emagrecer comendo normalmente, acredito que dependa de algum exercício, Lise, ou não? Não necessariamente, né? Uma atividade física. Porque você tem 2 pontos, né? As pessoas às vezes pensam assim, primeiro eu vou na Nutri, vou emagrecer e até para depois se sentir bem para ir para academia. Mas você pode emagrecer só fazendo atividade física, sem necessariamente estar cumprindo uma dieta. Pode ter restrição, mas às vezes não estar cumprindo uma dieta, né, Fran? E pode também emagrecer só com a dieta. Mas a gente considera, né, Fran, tanto uma quanto outra, que o ideal é fazer os dois juntos. Não de maneira drástica, mas de maneira bem orientada por um profissional que possa te dar
segurança naquilo que você está fazendo para ter um resultado bem legal, né? Sim, e o que muda, o que diferencia de uma pessoa que está comendo normal, então vamos botar, e vai fazer atividade física, é que a quantidade do alimento que ela pode comer é um pouquinho a mais, talvez porque ela está gastando um pouco mais de energia com exercício. Aquela outra pessoa, né, que não está praticando atividade, talvez a gente precise controlar um pouquinho melhor o total de calorias ingeridas do dia para gerar um déficit calórico e aí começar a promover o emagrecimento. Então, são ajustes que vai de acordo com o que a pessoa consegue fazer. E quando a gente fala em não se cobrar muito, é isso, vamos começar a fazer o que dá conta e aos pouquinhos a gente adiciona algo a mais. Fran, e outro ponto é que a pessoa que está só fazendo dieta e não está se exercitando pode ter perda de massa muscular junto com a gordura, porque o indesejável é a gordurinha, a gordura extra, a gordura visceral, que é o que a gente não quer, né? No Essa nosso gordura independe se é aquela gordura boa, gordura ruim ou não. Depende. Depende, né? Que tem uma gordura que não é legal, né? Sim, a gordura mais inflamatória, aquela gordura que a gente fala que está lotada de toxinas, que está com muita dificuldade de fazer o movimento de liberação de toxinas. Essa gordura é a gordura perigosa. Já a gordura marrom, a gordura que já melhorou um pouquinho a vascularização ao redor dela, essa gordura não é vista como uma gordura problema. Tanto que a gente consegue ter um pequeno sobrepeso sem ter complicações de saúde. O risco é maior conforme a gordura inflamada aumenta. E aí tem os falsos magros, inclusive, né? Que tem os magros que tem muita gordura inflamada. Olha que interessante. Em todos os casos, o Lise, o exercício, eu insisto nisso pelo seguinte, porque a gente pensa no exercício físico, às vezes, somente para emagrecer. E, na verdade, ele mantém a saúde em vários níveis, né? Ajuda a aumentar a imunidade também, na atividade moderada. E comentamos sobre o grau de dificuldade, né? Para a pessoa que está com sobrepeso ou, digamos, com obesidade, com certeza é mais difícil. Porque o peso do corpo dela, para ela se movimentar, ela já despende mais energia, ela já vai ter uma dificuldade maior. Então, tanto que fala assim, que está muito na moda agora também o HIIT, né? Que é um exercício de alta intensidade. E daí fala assim, nossa, mas uma pessoa que está com sobrepeso, que está obesa, pode fazer um treinamento? Tem a ver com o crossfit isso aí, Liz, ou não? Também, o crossfit... Também é de alta intensidade, né? É de alta intensidade. Só que ele usa materiais, né? O CrossFit eu considero uma atividade bacana, mas depende para quem. Eu acho que, na verdade, o segredo tá aí, né, Fran? Depende para quem, depende para qual o quadro que a pessoa se encontra, né? E tudo isso vai contar também, porque você sabe que a pessoa que tá com um sobrepeso, ela, além de uma questão psicológica, né, Fran? Sim. Ela também tá com maior dificuldade de sair para a rua, para ir a algum local, para se movimentar, e inclusive para fazer atividade física, e vai ter uma dificuldade maior realmente. Sim. Perfeito, bacana. Muito obrigado a você que nos acompanha aí da sua casa, do seu smartphone. Obrigado pelo carinho. E se você quiser receber os conteúdos do Ponto de Prosa, nós fazemos os cortes, né? Quiser receber ele de forma gratuita no seu smartphone, agenda esse número aí, 65996817076, tá bem? E nele você vai receber os cortes do Prosa. Nós colocamos as perguntas aqui, né, que nós fazemos, com as respostas para você receber isso aí sem nenhum custo, ok? Lembro que esse programa é um oferecimento da Bioflora Alimentos Naturais. Na Bioflora você encontra uma grande variedade de opções para quem precisa ou deseja uma alimentação saudável. Para quem deseja ou precisa de uma alimentação saudável e equilibrada. Um mix completo de produtos naturais, nutricionais e suplementos alimentares para pessoas de todas as idades. Lá você encontra farinhas, sementes, frutas, castanhas, chocolates a granel e também opções congeladas de lanches, pães, bolos e doces sem glúten, sem lactose e low carb. E tem também o espaço BioWines.
especialmente para os apreciadores de vinhos e gastronomia sofisticada, com geleias, massas, chocolates, bebidas e uma excelente carta de vinhos. Mais saúde, mais disposição, mais prazer. Fica na Avenida Paraná, 354S, Sala 3, no centro de Lucas do Rio Verde. Entre em contato pelo 659-9907-8621. Bioflora, viva sem deixar de viver. Bacana. Vamos em frente com os nossos patrocinadores. Eu quero também agradecer ao Edson Cardoso Filmes, né? Ele junto com o Richard Montesinos, responsável aqui por toda essa estrutura, por toda a parte técnica nossa. O Edson Cardoso Filmes, eternizando os seus melhores momentos. Entre em contato pelo 65 9685 9073. E quero também agradecer a FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria. Serviços contábeis, serviço de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Lá nesse aplicativo você pode solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e também ter um atendimento personalizado para a sua empresa com hora marcada. Olha só, então você empresário não tem por que pagar mais imposto, né? A FD Contabilidade é o sucesso da sua empresa, que é o compromisso da FD. Entre em contato com a FD Contabilidade. Bacana. Pessoal, retornando aqui, na sequência, eu quero já iniciar com a próxima pergunta. Porque nós estamos tratando sobre emagrecimento, mitos e verdades. Então, nós temos a nutricionista Franciela Giacomini e também a personal trainer Lisiana Bazanella, que estão comigo aqui para falar sobre isso. E a pergunta é a seguinte: perca de peso é melhor musculação ou aeróbico quando é o caso de precisar dessa atividade física? Então, para quem quer perder peso, antigamente, eu já estou aí no mercado fitness há um tempinho, a gente mandava a pessoa para esteira, né? Vai fazer esteira, vai fazer uma bicicleta, vai fazer exercício aeróbico ou aeróbio, que significa a mesma coisa, só a pronúncia é diferente. E era o que a gente sabia que funcionava. E se você analisar perda de gordura durante o exercício, você vai tomar isso como verdade. Porém, o que acontece é que na musculação, você tem um gasto calórico menor durante o exercício de treino, durante a sua sessão de treino, porém aumenta o EPOC, o gasto calórico pós-treino, o que faz com que você continue. Numa atividade aeróbica, você vai permanecer gastando caloria em torno de 2 horas pós-treino. E no exercício de musculação ou no exercício resistido de endurance com sobrecarga, você vai continuar gastando caloria em tudo que você fizer e vai aumentar o seu gasto basal em torno de 48 horas, até 48 horas pós-treino. Então, hoje eu afirmo que é um mito dizer que a atividade aeróbica gasta mais caloria. É bom e é seguro e dá resultado fazer atividade física de musculação, exercício físico de musculação, só que não é qualquer tipo de musculação não, tá? Porque se a pessoa ficar lá, vai fazer uma sessão, vou fazer a remada aqui, por exemplo. O professor mandou fazer 10 repetições. 1, 2, interrompe, 10. né? Tá. O que eu vou fazer depois? Aí fica lá. Não, e não tá dando o seu máximo. Tá fazendo aquele exercício confortável. E, nossa, daí eu vou na academia todo dia, não tenho resultado. Por quê? Porque não é simplesmente estar indo na academia, nem simplesmente estar fazendo musculação. Mas a montagem do treino, o tipo de treino que você está usando. E se você está dando o seu máximo naquele momento, aí sim vai fazer a diferença para o seu emagrecimento. Para você chegar
a ter os benefícios de perda de gordura e principalmente da gordura visceral. E, prof, você sabe que do ponto de vista nutricional, agora o que você falou a respeito da atividade entre muscular e aeróbico, o que a gente vê que é importante do benefício do treino é que ele modula hormônios que contribuem para ansiedade, melhor qualidade do sono. E nesse aspecto também, na musculação, é possível aumentar a intensidade do treino sem ter que aumentar tanto a frequência ou o tempo do exercício. Já no aeróbico, que também é muito bom, mas você chega a um momento em que você tem que aumentar de 30 minutos para 40, para 50, para 60, para 1 hora. E aí as pessoas que hoje em dia vivem numa correria danada, se tiverem 20 minutos, tiverem que escolher o que fazer, busca a dica da profissional aí, porque aí a gente precisa promover mudanças bioquímicas também. Isso é o emagrecimento. Eu juro para vocês que eu acreditava que o exercício aeróbico queimava mais ou emagrecia mais. Mas isso foi usado como uma afirmação, e se você analisar só uma parte disso, você toma como verdade. Mas hoje existem pesquisas que mostram que isso não é mais verdade. Na verdade, nunca foi, né? Há 20 anos atrás já tinha pesquisa, mas não era tão difundido. Não é, hoje, com a internet, com tantos estudos que chegam às nossas mãos, inclusive de fora do Brasil, a gente sabe que isso não Prof. Elise, mas essa musculação ela tem que ser mais frequente também, né? É por isso que é uma boa orientação que vai fazer a diferença. Como se diz, mais intensa ou não? Mas não é só na intensidade. Tem que avaliar, a condição é o ajuste do treino, entendeu? A montagem do treino. Existem vários tipos de treino que você vai fazendo dentro da musculação. Claro que vai começar pelo básico, mas depois tem que evoluir. E outra coisa, não adianta ficar pensando só na balança, né, Fran? Porque o que acontece também, a musculação, ela auxilia para o aumento da massa magra e diminuir o peso gordo, o que é diferente de diminuir peso na balança. Daí a pessoa está fazendo musculação e às vezes está cuidando ali de olho na balança e pensa, não, mas eu não estou emagrecendo. Olha aí. E ela está emagrecendo, sim, de uma maneira mais favorável para a saúde dela, só que está de olho só na balança. Se ela não fez uma avaliação física, ela não vai saber disso. Prof, como que identifica, desculpa, Fran, como que identifica essa massa magra no corpo? É através da avaliação física. Isso. Né? Existe a avaliação física feita pelo plicômetro. Como que é? Clicômetro? Clicômetro, uma pinça, né? Eu acho que já colocaram essa pinça numa dobrinha minha. Que mede, né? E outra feita, e existe também a feita pela biopedância, que a biopedância mede através da quantidade... A corrente elétrica é através da hidratação. Uma coisa que eu ia complementar é que durante a atividade muscular, primeiro entra água para o músculo. E nessa entrada de água para o músculo, promovendo o aumento do volume muscular imediato, melhora a vascularização muscular e quando dentro de algumas horas, um dia ou dois, quando ajusta então a fibra muscular, gera uma pequena inflamação e depois recupera da inflamação, aí é que o peso na balança vai mudar um pouquinho. E principalmente, muda mais medida. É mais visível a mudança de medida num primeiro momento do que o peso. Comprime, o corpo fica mais harmonioso, né? Compacto. E na sequência o emagrecimento vai acontecer. É inevitável. Se fizer, né, com frequência. A continuidade, Pablito, você sabia dessas informações? A gente aprende tudo ali, né? Que bacana, né? Nossa, muito bom saber. Gente, vamos para nossa pergunta, né? Quem enviou essa pergunta é a Cíntia Marcolan, tá? Ela é pedagoga, é dona e administradora do lar e ela já fez tratamentos com remédios e chegou no peso ideal, né? Isso é uma outra questão também, né, meninas? Que daí a questão dos remédios aí também é preocupante, né? Então, mas ela teve um ganho de peso novamente, né? Depois que ela interrompeu esses remédios. Ela diz que não é dos doces, controla bem a alimentação, mas gosta muito de carboidrato, que são as massas, né? Principalmente massas, né? Então, vamos ver a pergunta da Cíntia. Produção? Olá, bom dia, tudo bem, pessoal do Prosa? Eu sou Cíntia, venho aqui também participar hoje desse tema tão importante, né? Sobre a questão de mitos e verdades do emagrecimento. Bom, eu desde muito cedo sempre tive problemas do metabolismo, meu organismo é muito, muito, muito lento. Então vamos ver se hoje a Nutri, a Franciele e a querida
personal Lisiane, né? Admiro muito o seu trabalho, assim, bem de longe. Gosto muito. Não sou muito adepta à atividade física. Não, todas as tentativas que tentei ir inserindo em participar de academia, nunca me senti bem à vontade. A gente procura sempre ter bons hábitos de alimentação, sempre estar atenta, estudando, pesquisando, né? E não temos muito açúcar, frituras, essas coisas aqui em casa. Refrigerante a gente também não se abstém dele. Mas a minha dúvida, então, a questão às especialistas, né, é essa questão do carboidrato. Eu não sou muito do doce, peco mais pelo carboidrato. Então, realmente cortar todo o carboidrato da nossa alimentação, tentar seguir essa dieta low carb, ajuda mesmo no emagrecimento? Tem que ter muita disciplina. Outro mito que eu ouço muito falar, e todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com uma nutricionista, me falam sempre da questão da água. Eu sou uma pessoa que eu tomo bastante água durante o dia, né? Em torno de 2 a 3 litros, eu acho que é bastante, perto de outras, né? E mesmo assim, também tem sempre o nosso bom chimarrão, um Teres, então aí vai indo mais 1 litro além disso. Realmente ajuda no emagrecimento, né? E a nossa Lise aí, que dicas você tem para me dar, Lise, assim, para ir aos pouquinhos, colocando uma atividade física, para mim ir fazendo as pazes com ela, porque eu gosto mais de andar de bicicleta, e a minha caminhada que eu gosto de fazer, até essa aos pouquinhos, tá me dando muita falta de ar. É com vocês. Bom, gente, eu quero muito falar a respeito, não tem como. Mito, sabe qual que é o primeiro mito ali? Metabolismo muito, muito lento. É o seguinte, a gente ouve muito falar sobre o metabolismo lento, mas assim, deixamos bem claro que o metabolismo lento é natural, é fisiológico. A partir de uma certa idade, todos nós vamos ter um declínio metabólico, ou seja, o gasto calórico natural vai reduzir um pouquinho. O que acontece? Quando a gente não consegue emagrecer, o metabolismo está realmente ali emperrado, é alguma coisa que está alterada no teu organismo. Órgãos saudáveis trabalham bem e gastam muita energia. Quando eles não estão gastando muita energia, ou ele está sobrecarregado, ou ele está intoxicado, ou ele está inflamado, alguma coisa ali está acontecendo. Então, o mito do metabolismo lento, muitas vezes, ele se torna, assim, uma muleta. A gente sabe que não é necessariamente uma desculpa, é uma situação mesmo. Mas ele é uma muleta que eu digo assim, ó, no contexto de o que precisaria ter mudado já para o metabolismo não estar lento. Alguma coisa está errada. Geralmente, a análise de exames bioquímicos, de uma forma um pouco mais detalhada, a gente encontra esse problema, né? Mas sinais e sintomas físicos também ajudam a identificar. Alerta, né, Fran? Oi? O corpo alerta, vai dando sinais. O corpo dá sinais. Às vezes a gente não consegue, né? Na nossa... Até uma constipação, às vezes. Sim, coisas que parecem muito normal. Uma vez por semana ir ao banheiro. Não é normal. Não é normal. Ali tá muita coisa parada. Para te ter uma ideia, a água, já respondendo uma pergunta na outra, a hidratação. Como que a gente vai mobilizar as toxinas do tecido adiposo se as toxinas são veiculadas pelo líquido do nosso corpo? Então, claro que é importante, é verdade que a água interfere de forma extremamente positiva para o emagrecimento, porque ela ajuda a levar as toxinas que você mobilizou com a dieta e com a atividade e com a qualidade do sono e com o controle da ansiedade, porque a ansiedade também gera toxinas no nosso organismo, especialmente no fígado. Então, quando você tem hidratação, você facilita a excreção para fora do corpo essas toxinas. Não adianta a gente mobilizar a toxina dentro do corpo, circular e voltar para algum outro órgão. Quer ver um exemplo disso? O intestino funcionando mal. O intestino, quando não funciona bem, se eu fico 1, 2 ou 3 dias sem evacuar, aquelas toxinas que estão lá no caminho para serem eliminadas, elas vão ser reabsorvidas. E o primeiro lugar para onde elas vão ser armazenadas, novamente, fígado. E do fígado, ela vai se espalhar
para onde for o alvo que está mais fácil de se colar ali dessas moléculas, gerarem uma inflamação, uma reação negativa. E isso é o metabolismo lento. É esse processo que torna o metabolismo, então, um pouco travado, né? Mas, assim, ninguém nasce assim, ninguém tem isso porque, sabe? Não, isso é tratável, né? A tireoide influencia, né? Claro, a tireoide influencia. Inclusive, quem tem o hipotireoidismo precisa o quê? Regular, tratar o hipotireoidismo. E isso entra medicação, mas também entra suplementação, nutrição. É fundamental para tratar a tireoide, né? E outra coisa que acontece também é que, naturalmente, quando a gente faz dietas de emagrecimento, depois de um certo tempo, e assim, o tempo pode ser de 30, 40, 50 dias, é individual, o organismo, para se defender da restrição calórica, que ele já entendeu o que está acontecendo, ele reorganiza os hormônios e adivinha qual é o hormônio que sofre alteração? É justo o hormônio da tireoide, que é um dos hormônios que regula a termogênese, o gasto calórico em repouso. Então, são mecanismos que acontecem tanto quando a gente está inflamado, ou está doente, ou não tem bons hábitos, quanto quando a gente faz um emagrecimento, e esse emagrecimento precisa de um prazo longo, precisa se organizar tudo isso. Nosso organismo se defende da dieta, Fran, Ele se defende. E aí entra a questão do carboidrato. É mito ou verdade que restringir carboidrato emagrece? É verdade, sim, porque ele reduz uma caloria de um macronutriente. Se estiver em excesso e você reduzir, você já consegue enxergar um movimento ali no emagrecimento. Se você não está consumindo em excesso, mas restringe um pouco mais, se você entra nessa restrição abaixo de 30%, por exemplo, do total de calorias da dieta, já é low carb. O que eu vejo as pessoas fazerem é muito restrito de carboidrato, e aí é uma dieta que não se sustenta por muito tempo, porque são dietas muito difíceis. Por exemplo, tirar o carboidrato do arroz, da batata, da tapioca, é mais inteligente do que tirar o carboidrato da cenoura, da maçã, dos legumes em geral. E as pessoas cortam a beterraba, porque dizem que estão fazendo restrição de carboidrato, e calcam na tapioca, porque a tapioca virou moda que não engorda. E a batata, Fran? É tudo a mesma coisa. Batata doce. Batata doce também é um mito do exercício físico. Não. É tudo carboidrato. Pra quem faz atividade física, né, tem aquela história de vou comer frango e batata doce. Frango e batata doce, verdade. É uma dieta restritiva, não é mais ou menos eficiente e nutricionalmente pobre. Uma dieta pobre. E uma dieta então, pobre Fran, não mas regula. falando em carboidrato, que tem muita gente que não sabe essa diferença, né, Fran, do carboidrato simples e pro carboidrato composto, né? Sim. Aí sim, a classificação dos carboidratos, ou seja, assim, dos legumes que eu comentei, dos vegetais e das frutas, a gente tem carboidratos simples, a frutose, por exemplo, mas rico em fibras, rico em vitaminas. Esse também não é o problema. O carboidrato refinado é o arroz branco, o pão branco, a farinha branca, né, que vai virar açúcar em 4 horas, já está liberando açúcar na corrente sanguínea. Macarrão, lasanha. Isso. E aí a gente come isso e toma uma Coca-Cola e come a sobremesa e vai dormir. E aí vai armazenar gordura rapidinho. Agora, se a gente organiza essa, né, equilibra essa alimentação, combina um dia macarrão com salada, um dia o pão com vegetais, um dia só frutas melhor, e aveia, né, a gente consegue organizar. E é muito comum comer pão todo dia, né? Inclusive, eu acho que, se não me falha a memória, é o alimento mais consumido pelos brasileiros. Na mesa dos brasileiros é o pão. Então, e normalmente o pão branco. O pão branco, Exato. isso. Nesse caso, substitui pelo integral, Fran? Assim, em termos de calorias, não tem diferença, eles são iguais, mas como ele reage no nosso corpo, sim, já é um pouco diferente, porque o tempo que a gente leva para digestão, o quanto que ele nos traz de saciedade, o integral é vantajoso nesse sentido. Perfeito. Lise, ela também fez uma outra pergunta ali, né? Como ela voltar, né? Uma dica para ela fazer as pazes voltar com a atividade física, né? Fazer atividade física. Então, eu costumo falar muito a frase é ruim, mas é bom. Porque não há resultado sem sofrimento, né? Então, escolha o que vai sofrer menos, digamos assim. Porque a atividade física em si, como a Fran já falou da modulação hormonal,
ela vai te dar um prazer, mas assim, endorfina, serotonina, são coisas que você vai se sentir bem depois de 10 minutos, aqueles 10 minutos iniciais, aí começa a liberar o hormônio e você começa a se sentir melhor. Mas assim, que nem o Drauzio Varela fala, né? Dizer que eu acordo, né? Hoje eu vou correr, hoje feliz da vida que eu vou treinar, que eu vou levantar peso, que eu vou pra academia. Né? Não é bem mentira, assim, ninguém né? acorda feliz para correr 5 quilômetros. É assim, né? eu mesmo, eu gosto, né? Uhum. Mas, porém, a vida corrida que a gente leva, né? Casa, cada um a sua rotina, né? Eu, no meu caso, é filho, marido, casa, o mercado, a funcionária, né? O atendimento aos alunos, porque mais que tudo, assim, a gente não é só aquele momento que você tá com o seu cliente, eu acho que a maioria é isso, né? Uhum. Você tem muitas outras coisas para fazer para o seu trabalho dar andamento. E a gente quer, né, fazer tudo ao mesmo tempo e também se cuidar. Porque a gente tem que estar bem, né? A gente quer ter uma qualidade de vida boa, ter uma longevidade boa. A gente quer curtir os netos, eu falo assim, né? Não ficar doente, né? E não ter doenças, Isso é principalmente nesse momento. Aumentar a imunidade, né? Então, como que a gente faz? Tem que juntar os dois. Uma boa alimentação, rica em nutrientes, né, Fran? E a atividade física que faça com que o balanço energético no final do dia que ele seja negativo, menos, né? Que ele não ultrapasse a tua carga basal, que eu falei antes, né, Fran? Lise, essa carga basal é o quê? Então... Sim, desculpa, né? Individual, um parênteses né? aí no meio. Então, é isso que eu ia falar, que tem gente que às vezes até nem entendeu. Mas cada pessoa tem o seu gasto energético basal. Em repouso, né? Em repouso, considerando a sua estrutura física, o seu peso, a sua altura. Vamos dar um exemplo, assim, que eu, Lisiana, o meu gasto basal diário seja de 1.500 calorias. Tá? Então, para mim estar vivo, para mim realizar todas as atividades físicas do meu dia, para mim trabalhar, para mim acordar, dormir, né, fazer tudo que eu faço no meu dia, eu preciso me alimentar de 1.500 calorias. Só que, ao invés disso, eu estou às vezes até colocar, no dia, tudo isso que acontece da correria do dia a dia, o que acontece? Eu mereço, já ouvi isso, né? Sim. Eu mereço um docinho. Eu mereço comer um chocolate. Eu mereço, e aí vai aumentando as calorias. Depois de um dia, né? Uma recompensa. Uma cervejinha. Sim, e prof, uma dica agora, quer ver? Quando a gente come na frente da televisão ou no celular ou muito distraído, o nosso cérebro não registra exatamente o que a gente fez a refeição. E aí chega mais tarde, mas eu não comi nada hoje, eu nem almocei hoje. E muitas vezes a gente excede na caloria do dia porque a gente não computou uma refeição. O cérebro não computa e a gente passa por cima como se não tivesse, e isso, caloria entrou. Outra situação, sabe qual? Comer e, de repente, passar mal, induzir a botar para fora. No momento que você botou na boca, o nutriente não necessariamente chegou no teu corpo, mas a caloria entrou. E aí não adianta. São situações que a gente vê logo em pessoas ansiosas, em pessoas, às vezes, compulsivas. E isso tem a ver também com tudo que a gente fala, né? Dos hábitos. Assim, é mais simples do que parece, desde que você olhe para você mesmo e que você se autoavalie. E o profissional, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, mas é preciso ter uma relação aberta e sincera. Então, esse taxa metabólica basal, TMB, né, que comenta muitas vezes TMB, é isso que a gente está falando, a caloria do dia, e você não pode exceder. Se no final do dia você era 1.500 a sua taxa metabólica basal e você comeu 2.000 calorias, vai sobrar 500 calorias nesse dia. E vai acumulando no corpo se você não fez nenhuma atividade física. Agora, se você já fez uma atividade física que queimou, então às vezes vai empatar. E aí, enquanto tá empatando, tá bom. Desde que você esteja no seu peso ideal. Agora, se você quer emagrecer, tem que terminar o dia em déficit calórico negativo, né? E que não esteja inflamado, né? Quando tá inflamado, tem que tratar. Exatamente. Daí tem que averiguar tudo isso para que ocorra um resultado. Exatamente, o emagrecimento. Pois é. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia,
pelo seu carinho, pela sua audiência. Você está assistindo Ponto de Prosa, o seu talk show semanal, hoje com Franciela Giacomini e com Lisiana Bazanella. E eu tenho que corrigir mesmo, porque é Franciela e Lisiana, né? E às vezes as pessoas chamam de Lisiane ou Franciele. Então é Franciela e Lisiana. Bacana, estão aqui falando hoje sobre emagrecimento, mitos e verdades, né? Então, se você quiser receber os conteúdos do Prosa, né, por meio dos nossos cortes, de forma gratuita no seu smartphone, agenda esse número aí, 659-9681-7076, tá bem? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson Kirst, né, lá do posto Siriema, desde 1993, abastecendo os motores do desenvolvimento. Quero também agradecer meu amigo Osiel, lá da Visoar Climatização. Um grande abraço, Osiel. Serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado. Fica na rua Guimarães Rosa, 1895S, tá? E você pode entrar em contato pelo 65 99945 7775, tá bem? E eu quero pedir para nossa produção se tem como soltar novamente o nosso vídeo da Bioflora. Pablito, tá na escuta? Consegue soltar de novo para nós? Passando. Perfeito. Bioflora Produtos Naturais. Na Bioflora você encontra uma grande variedade de opções para quem precisa ou deseja uma alimentação saudável e equilibrada. Um mix de produtos naturais, nutricionais e suplementos alimentares para pessoas de todas as idades. Lá você encontra farinhas, sementes, frutas, castanhas e chocolates a granel. E também opções congeladas de lanches, pães, bolos e doces sem glúten, sem lactose e low carb. E tem também o espaço BioWines, especialmente para os apreciadores de vinhos e gastronomia sofisticada, com geleias, massas, chocolates, bebidas e uma excelente carta de vinhos. Aí você pode entrar em contato pelo 659-9907-8621. Bioflora, viva sem deixar de viver. Bacana, quero também agradecer meu amigo Gilberto da Essência Prime Móveis Planejados. Quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades, não é mesmo? Hoje é cada vez mais comum ver as pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. E isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. Você pode entrar em contato pelo 659-9908-3912. Gilberto, um grande abraço, tá? E se você quer participar aqui do Prosa como empresa, com certeza será muito bem-vindo. Vamos em frente com a nossa entrevista. Quero de novo agradecer a presença de vocês. Vocês estão maravilhosas, trazendo muito conhecimento e informação para nós, né? Então, eu quero ir agora, deixa eu só achar a nossa próxima pergunta, que é da Patrícia. Já achei aqui. Patrícia Thaís Lunques, tá? Ela que é jornalista graduada em comunicação social. Ela é especialista em gestão estratégica de negócios corporativos pela La Salle Business School e também em gestão estratégica para instituições de ensino superior. Ela tem quase 14 anos de experiência como repórter e apresentadora de telejornal, assessoria de imprensa e gestão de departamento de comunicação e marketing, né? E nos últimos 6 anos, né, dedicou aí o seu trabalho, sua vida a projetos na educação superior e no agronegócio. Ela mandou uma pergunta muito bacana para nós. Produção, solta lá. Olá, Jorge. Olá a todos que estão nos assistindo ou ouvindo neste momento. Olá também a Lisiana e a doutora Franciela que participam do encontro de hoje. A minha pergunta é sobre uma condição que muitas de nós, principalmente mulheres e meninas na adolescência, já nos deparamos, que são aquelas dietas malucas, as dietas da moda. Então, muitas de nós, inclusive eu, já fiz em algum determinado momento da minha vida a dieta do pontinho, da lua, da sopa, da banana, do ovo, a dieta low carb e tantas outras. A minha pergunta é:
como o nosso organismo reage a essa intervenção tão drástica de alimentação, com normalmente restrição alimentar, e por que depois que a gente termina de fazer essa dieta, pode até emagrecer por um determinado momento, parece que é mais fácil o reganho de peso. Como que o nosso organismo lida com essa situação? É com vocês. Bom, vou dar então a parte da nutrição. Uma das coisas mais complicadas dessas dietas muito restritivas, não importa se é do pontinho, a do abacaxi ou a da lua, é que o organismo de uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade já está num processo de desnutrição. É uma coisa até assim meio espantosa a gente pensar como que um gordinho está desnutrido. Pois é, mas para ele ter chego a esse desequilíbrio do peso, primeiro houve desequilíbrio de nutrientes dentro das células. E por isso que as células não conseguiram mais, a gente costuma falar girar, no grosso modo, que é o quê? Entra nutriente, a célula faz a sua cascata de reações bioquímicas e gera ATP, energia. E quando isso não acontece, a gente não emagrece. Então, a dieta, não importa o quanto ela é restritiva, porque o que está faltando nesse corpo são nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, compostos bioativos. Então, essas dietas, assim, a curto prazo, num primeiro momento, elas emagrecem porque elas desidratam, elas desequilibram a taxa metabólica basal, que é esse gasto calórico diário. Isso dura 2, 3, 4, 5 dias, estaciona e dali a pouco surgem sintomas. E logo em seguida, uma provável compulsão, um desequilíbrio na sensação de paladar, de saciedade. E aí, gente, reganha peso. Fatalmente, obviamente, reganha peso. Outro ponto que também não é interessante dessas dietas é que a gente não consegue permanecer nelas por muito tempo, porque são dietas muito difíceis. Dieta que você não come nada, que você só pode comer ovo e alface, quantos dias você imagina que você vai conseguir manter isso? É quase assim, é um esforço, mas um esforço quase sobre-humano em algum momento, permanecer nessa restrição tão severa, né? Então a gente realmente desaconselha. E essa dieta, Fran, que é, por exemplo, extremamente restritiva, né? A pessoa come, sei lá, 30 ovos por dia. Ela tem um resultado, mas, por outro lado, ela vai ter provavelmente algum problema de saúde por não ter outros nutrientes e assim por diante. Exato. Uhum. Ela vai, exatamente, porque ela restringe só um grupo de nutrientes, de micronutrientes ou macro, e o corpo precisa de todos, né? Ele precisa, então ele vai tirar nutriente da pele, nutriente do cabelo, nutriente da unha, ele vai tirar de onde ele tem essa reserva e aí o corpo começa a apresentar sinais, mas isso ainda demora um pouquinho. O mais grave é quando ele altera o sistema nervoso central, ansiedade, transtorno de ansiedade, intestino, alteração intestinal, como a gente viu, intoxica e também altera o humor, né? Altera a ansiedade. Então, assim, não vou lhe dizer que nunca, em momento algum, a gente faça dietas restritivas. Uma dieta conduzida, orientada com um profissional no momento certo, talvez equilibrada em micronutrientes, talvez em alguma... Mas assim, é momentânea, é pontual, tem início, meio e fim, e não tem como a gente adivinhar que nutriente vai ter aleatoriamente. Vou comer só maçã hoje. Não, tem que procurar um profissional para fazer até porque esse resultado é enganatório, né? Como a Fran falou, é uma desidratação que está acontecendo. Aí a pessoa olha na balança, nossa, fiz uma semana, perdi 2 quilos. Desidratou, não foi gordura. Não a gordura continua ali. Por isso que a gente falou que tem que fazer avaliação física. Né? Uma avaliação vai pontuar o que você perdeu. Isso é muito interessante, porque a pessoa às vezes busca perder peso, né, com uma dieta, sei lá, dieta do alfabeto, não sei, né? Essas dietas malucas aí. Inventam todas, já surgiram tantas. E dá né? resultado no primeiro momento, é isso que engana, né? Entre aspas, é um resultado falso. Um resultado falso. O resultado, no caso do emagrecimento, né? Que na na verdade balança, não... a pessoa pensa que realmente deu resultado porque diminuiu na balança. Mas há muitas perdas, né? Com essa desidratação. E o depois é pior ainda. Sim, porque aí quando a pessoa
cansa de tentar e vê que é uma dieta que vai e vem o peso, aí ela resolve sanfona, né? fazer uma rotina alimentar um pouco mais normal, assim, dentro do normal, ela vai ganhar peso, porque ela desequilibrou hormônios que sinalizam saciedade, então ela vai comer mais quantidade. Hormônios que têm ação termogênica, eles já estão numa reserva, assim, se o corpo não recebe calorias, ele entende, não vou gastar, vou fazer o mínimo de gasto calórico para sobrevivência. E aí você entra com um monte de calorias nesse organismo, nesse momento. Pronto, você vai absorver muito rápido, porque tudo que ele queria era energia de volta. A energia que foi tirada rapidamente. Gente, muito interessante isso, hein? Porque eu já ouvi muitas histórias de certas dietas que deram esse falso resultado e depois, né? No final das contas, acabou ganhando tudo de volta, aquele peso. Ganha mais. Ganha mais ainda, né? É comprovado que ganha tudo e um pouco mais do que tinha. É comprovado, porque perdeu músculo e para readquirir é gordura, e a gordura realmente é bem rápido, né? Nesse caso. Muito picos bem. de glicemia. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Eu quero chamar a Larissa Chaves, que ela é oficial de justiça. Ela é influenciadora digital ou digital influencer, né? E possui um Instagram com mais de 10 mil seguidores, né? Onde ela fala de beleza e autoestima, né? Produção, tem como colocar a foto dela? Tá aí ou não? Tá. Né? Vamos colocar a foto da Larissa? Olha, vocês estão acompanhando. Eu estou mostrando porque a Larissa coloca isso em todas as redes sociais. E ela é uma influenciadora hoje. Fala de beleza, fala de autoestima, fala desses cuidados, né? E do quanto isso fez uma diferença para ela. Então, vamos ouvir a pergunta da Larissa, produção. Doutoras, Jorge, todo mundo ama. Meu nome é Larissa e a dúvida que eu trago hoje é como evitar o reganho de peso logo após o emagrecimento. Como ter esse emagrecimento a longo prazo, né, para a vida inteira. Essa está sendo a parte mais difícil do meu emagrecimento e acredito que seja também a parte mais difícil do emagrecimento de várias pessoas. Um beijo e muito obrigada. E aí, só complementando, a Larissa fez uma cirurgia bariátrica, né? Mas a pergunta dela agora é com vocês. Olha, primeiro queria até parabenizar, porque de qualquer forma, com cirurgia ou sem cirurgia, é um esforço tremendo mesmo, sair de um estado, né, de saúde e estético, também de peso, e chegar em outro, com certeza ali é muito esforço envolvido, e ninguém faz pela gente a nossa parte, né, prof? A gente tem que regaçar a manga e fazer mesmo. Justamente. Respondendo à pergunta, então, como fazer para evitar o reganho de peso? Na nutrição, a gente já sabe que a partir daquele processo todo de emagrecimento, o metabolismo, então, tendendo a ficar mais lento por conta dessa restrição, levemente e gradativamente a gente vai fazer estratégias de restrição calórica mesmo, o peso não vai ficar estacionar como a gente gostaria. Isso, inclusive, a gente sofre junto com o aluno, né, com o cliente, porque a tendência do peso sempre é voltar para o que ele era. O que se sabe? É importante manter na dieta de manutenção, precisa ter restrição calórica também. Você não vai voltar para uma dieta normal em calorias de acordo com a tua necessidade diária. Você vai manter em torno aí de 20 a 25% das calorias abaixo do que é o teu gasto diário para manter, apenas para manter o peso. Por quanto tempo? Bom, para o resto da vida... antigamente até se falava assim, sem muita informação científica, que se você perdeu 3 quilos, você tem que ficar 3 meses na dieta de manutenção. Se você perdeu 10 quilos, você tem que ficar 10 meses. Era proporcional à perda de peso o número de meses que você tem que fazer ainda a restrição. Hoje em dia já temos estudos mais avançados que acompanharam população que emagreceu e, em média, gente... A notícia não é muito animadora, tá? Mas pelo menos temos uma perspectiva. Em média, fala-se hoje que assim, uns 7 anos ainda, muito de olho no hábito alimentar, na rotina de treino, para manter o déficit calórico. Então, vou dar a boa notícia. O que colabora para isso? Por favor, né? É algo bom. Vamos falar, né? Que com esse processo, como você falou, que a Larissa teve um sofrimento, sim, né? Ela passou por um processo que a gente sabe que é cansativo, né? Mas com isso eu tenho certeza, Larissa, que teu estilo de vida mudou. Com certeza os teus hábitos
hoje são diferentes daqueles hábitos que você tinha quando estava com aquele peso maior ali que está sendo mostrado. E com isso, né, o paladar muda. Você não tem... os hormônios já estão mais regulados. E se junto com isso, a autoestima está muito melhor, com certeza. Mas se você tiver uma rotina de treino, né? Se você junto com isso está praticando atividade física, um exercício físico que promova o aumento da massa magra, vai ficar mais fácil de permanecer no peso que você deseja. Sim, porque aí a taxa metabólica basal, o gasto em repouso aumenta e você não... A dieta restritiva não é mais difícil. Até porque quem fez o processo de emagrecimento, de alguma forma já acostumou a comer menos, já passou pela primeira etapa, que é aquela fome, a barriga muito vazia, roncando, e ela já está assim, até acostumada a conviver com uma leve fome. E vou repetir uma frase que a Fran falou para mim, que eu acho muito interessante. Ela falou que está acostumada. E ela falou o seguinte: gente, a gente se acostuma, a gente se adapta, digamos assim, com passar um pouquinho de frio. Um pouquinho de frio você aguenta. Sim. Né? Cansaço, né? Tá num lugar meio apertado, assim, agora não, né? Mas antigamente, se você estivesse num ônibus muito cheio ou um lugar com uma multidão assistindo um show, mas você quer muito assistir, você fica lá no meio daquela multidão. Passa sede, às vezes passa, né? Mas daí, quando a Nutri fala, vamos cortar aqui, diminuir um pouquinho, ai, não aguento, Nutri. Deus me livre passa fome. E assim, ela é aceitável, ela não é uma dor extrema, né? E a gente tem pânico de passar fome. A gente vai correndo com medo e medo que vá passar fome. Não, outra coisa que eu já escutei, né? Mas eu fiquei... Hoje não deu tempo de eu tomar café, prof, eu vim pra aula assim, eu tô me sentindo fraca, tô me sentindo tonta. É muito mais psicológico, porque sabe que não deu pra fazer, não comer aquilo que eu era acostumada a comer, um café, como tô, né? O corpo tem reservas, né? Mas você sabe que tem, a gente sabe que tem por onde. Às vezes, prof, eu falo assim, a pessoa diz, mas eu tô morrendo de fome. Eu olho e digo, com toda essa gordurinha armazenada, você não vai morrer não, pode ficar tranquilo. É maldade, mas é verdade, né? Vamos ter coragem. É coragem que tem que ter. E precisa, vocês estão percebendo que eu estou sendo convencido aqui também de que, assim, faz parte a gente sofrer um pouquinho, né? Para poder restabelecer o peso, né? E outra coisa que eu comento também para os meus alunos é o seguinte: você quer chegar lá no pico da montanha, você tem um objetivo, não tem? Então, para chegar lá, para ter aquela visão de quem está lá em cima, não tem outro caminho. Você tem que subir. Você tem que enfrentar aquela subidinha lá toda, né? Os percalços do caminho fazem parte. No final das contas, até eu falei, a gente sofre, mas os ganhos são maiores do que as perdas. Certeza. Não tenha dúvida que tudo isso, no final das contas, você vai lá e vai dizer, faria tudo de novo, porque é muito bom estar de bem consigo mesmo, conseguir olhar para o seu corpo e gostar do que você vê. E fazer também, as pazes com o espelho. Né? E a autoestima, ela transforma a gente no trabalho, ela deixa a gente mais Impulsiona. criativo, ela ajuda em tantas outras coisas, né? Com certeza. Eu quero emendar, na verdade, fazer um cortezinho aqui de uma pergunta pro Felize. Porque, realmente, o exercício físico, ele causa dor, né? Começa a andar rápido, fazer musculação, enfim, o exercício físico, ele causa um pouco de sofrimento. Mas depois que a gente fica ali um certo tempo, parece que a coisa vai diminuindo um pouco o seu sofrimento, né? Tanto que no final, uma sensação de bem-estar. Dever cumprido, além de tudo, Isso. E ela, na grande maioria das vezes, acontece. O que é essa sensação de bem-estar que a gente sente em relação ao exercício físico? Então, a gente comentou dos hormônios, né? Quando você pratica atividade física, você libera serotonina, a endorfina. Que são neurotransmissores, né? Exatamente. Então, aquela sensação que às vezes vai buscar lá no chocolate, lá no docinho que eu estava te falando do prazer, na atividade física você vai sentir aquela sensação gostosa. Que nem você falou, esse início parece difícil, mas depois, quando você não faz, meus alunos, quando tem algum compromisso que não conseguem ir na aula, nossa, mas senti falta, prof, fez uma diferença. Sim, não, você passa os primeiros 10, 15 minutos pensando por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo esse exercício, É isso né? mesmo.
mas depois essa compensação ela é natural, o próprio organismo produz. Sim, é bioquímico. Fisiológico, né? Produz essa sensação. São reações que, assim, hormônios e neurotransmissores que eles só precisam do estímulo para serem liberados. E no momento que eles são liberados, eles trazem essa descarga de bem-estar. E aquela vasodilatação, tudo isso favorece a gente a se sentir mais leve, né? E é antidepressivo natural, é um antidepressivo natural o exercício físico, né? Gente, quantas pessoas que falam que... Eu sou uma dessas, inclusive, que assim, eu malho porque eu sei o quanto é importante, que é saudável. E quando eu não estou emocionalmente me sentindo lá tão bem, aí é que eu malho, porque eu sei o quanto ele controla a ansiedade e você sai de casa de um jeito e volta de outro. O esforço para sair é grande, mas a recompensa da volta te faz guardar ali na memória, amanhã eu vou de novo. Porque foi bom, no final é bom, né? Não, com certeza. Eu sinto, inclusive, uma sensação melhor no dia seguinte, né? Isso. É mais fácil acordar, mais disposto, né? Você não acorda assim, odiando o mundo, enfim, as pessoas, Exato, né? Você acorda com revoltado. ódio, né? Bom dia pra quem, né? Um bom humor E olha vai só, voltando. uma outra fala que eu considero também bem legal é que a gente não vai... Uma prof minha da pós que falava muito isso. A gente não vai pra academia pra desfilar, a gente vai pra academia pra ver Jesus. E se você não viu Jesus, volta lá que você tem que pegar um pouquinho mais pesado. Esse é o parâmetro, tá? Que fácil não é, mas a gente se diverte até Cada com um isso. carrega a sua cruz, isso aí. Exato. Pra ver Jesus, né? Já pensou, ela fala isso em casa? Ó, tô indo ver Jesus, já volto. Olha lá, né? Então tá bem, você que nos acompanha, quero agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. E se você quiser receber os cortes do Prosa de forma gratuita no seu smartphone, agenda esse número aí, que é o 65996817076, tá bem? Quero também agradecer a Diana, lá da W3 Mega Velocidade, a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. Planos de 250, 350 e 500 MB de velocidade. E o plano de dados é ilimitado, né? Detalhe, o plano de 260 megas, 260 megas, é isso mesmo que você ouviu, custa apenas R$ 99,90, tá? Na fidelidade lá de 12 meses, né? A taxa de instalação é grátis e o modem está incluso. Olha que bacana. Então chega de internet lenta, tá? Vem para W3 Mega Velocidade. Muito bem. Quero também agradecer a nossa amiga Leu, lá da Avante Certificação Digital. Então, pessoa física ou jurídica, né? Segurança e integridade do seu conteúdo nas transações digitais. Tá bem? Ou seja, a Avante Certificação Digital, né, ela de forma prática te ajuda a ter essa segurança dentro da rede. Se você quiser entrar em contato é pelo 659-9290-9519, fica ali na Avenida São Paulo, 99S, Sala 4, no bairro Alvorada. Certificação digital com praticidade é com a Avante, ok? Obrigado novamente pela presença de vocês, né? Pelo conhecimento que estão compartilhando. Você vai ver os cortes do Prosa a partir desta sexta-feira, no final de tarde, já vai estar chegando aí no seu smartphone. E eu quero agora chamar a pergunta da Terezinha, uma pergunta muito bacana. O nome dela é Terezinha de Jesus Ribeiro. Ela mora ali no bairro Vida Nova, ela é costureira e ela disse que adora os temas interessantes aqui do Ponto de Prosa, né? Que esclarece muito em diversas áreas. Tere, obrigado, viu? Um grande abraço, um beijo, um grande abraço, um beijo e vamos para a pergunta da Tere. Olá, doutora Franciele, Lisiana e Jorge. Eu me chamo Tere J. Ribeiro. Já que o assunto de hoje é sobre mitos e verdades, eu gostaria de saber se o jejum intermitente realmente é eficaz ao emagrecimento. Mito ou verdade? É com vocês. Bom, o jejum intermitente está muito falado, muito na moda, né? A gente tem visto assim, várias técnicas de jejum, várias estratégias. Depende qual o jejum. É verdade que o jejum, dentre os benefícios que ele propõe, um deles também é o emagrecimento. Mas é mito que ficar sem comer simplesmente é jejum.
né? Então, assim, existem protocolos para jejum, a gente tem indicação de quais as patologias que realmente vão ter melhora nos parâmetros bioquímicos e vale a pena fazer o jejum. E o emagrecimento é quase que uma consequência, porque veja só, o simples fato de você coordenar quantas horas do dia você vai poder se alimentar e quantas horas do dia, que é a maior parte do tempo, você não vai ingerir nada de caloria, você vai no máximo hidratar com água, um chá, um café sem açúcar. O simples fato de restringir isso já traz, sim, uma mudança no comportamento alimentar e já propicia a uma restrição calórica, uma pequena restrição. Então, quando que o jejum é válido no emagrecimento? Quando você sabe o que você pode comer logo depois do jejum. A primeira refeição, quando encerra o jejum, você vai fazer o quê? Comer a feijoada que você não comeu? Isso não é um jejum terapêutico. Outra coisa, quantos jejuns você vai fazer numa semana? Você dá conta de fazer 1 ou 2? Ou, eu já sou acostumada a não tomar café, então eu só vou almoçar, não vou jantar e vou fazer jejum todo dia. Esse jejum não é terapêutico. O jejum terapêutico você seleciona um momento, um dia ou dois, uma frequência, um intervalo, tem jejum de 16 horas, 18, 20, 22, 24, e você seleciona que alimento vai entrar na janela de alimentação, que é o que a gente chama esse período de horas em que você pode se alimentar. Esse jejum é interessante para o emagrecimento. Que bacana, o jejum intermitente, inclusive dentro das religiões o pessoal pratica o jejum por motivos religiosos, mas a gente sabe que tem um efeito na saúde também, né? Mas importante a Fran ter comentado o que comer depois desse jejum, porque você imagina a pessoa sem comer, tanto tempo sem né? comer, tanto tempo sem comer e depois bate lá um pastel, sei lá. Né? Não faz sentido, né? Então, e outra questão dentro disso, né, Fran, é que hoje a gente tem muita informação na mídia. E se você procurar jejum intermitente no Google ou no YouTube hoje, vão ter muitas informações desencontradas. E aí a pessoa, na sede de ter resultado, né, de ter um emagrecimento, o que acontece? Vou fazer o jejum e vou começar a treinar. Né? Daí ela está tendo um déficit calórico e uma sobrecarga de atividade física. O que pode acontecer com isso, gente? Depois não sabe por que desmaiou, isso, né? Muitas coisas. E nesse contexto, o que acontece? Malhar em jejum, o teu corpo não vai ter os micronutrientes que têm ação antioxidante. E o treino, ele é pró-oxidativo. Ou seja, assim, o treino, ele promove uma inflamação, uma microlesão, uma tendência, sim, a você fazer algum danozinho no corpo, principalmente se ele não é orientado. Um treino que não é orientado é mais arriscado. O treino não orientado é um dano para a vida, né? Porque o dano muscular vai acontecer em todo o treino. O dano muscular é esperado, né? É esperado. E aí que o nutriente da alimentação naquela janela alimentar tem que entrar com fitoquímicos, com antioxidante, com anti-inflamatórios, que são o quê? Alimentos. Os nutrientes dos alimentos têm essas ações. E no intervalo ali alimentar, na janela alimentar, tem que ter uma grande carga desses elementos na dieta para compensar o estrago proposital, né, que o treino traz. E se isso não acontecer, gente, dor, inflamação, lesão, mal-estar, irritação. Aquela dieta que não se sustenta a longo prazo, aquele treino que você não volta mais para academia porque você lesionou. Tudo que a gente não quer é que um iniciante se lesione, né? Exatamente. Tanto iniciante de dieta quanto treino, lesionou, acabou o processo todo. Bacana, muito bom saber disso. Pessoal, vamos para a nossa próxima pergunta, né? E é uma pergunta que eu acredito que seja da grande maioria que já em algum momento aí, né, tentou emagrecer. Eu como pouco, faço exercício todo dia e não emagreço. O que pode estar acontecendo? Vamos lá. Então, quem está acompanhando aqui a nossa conversa, a nossa prosa de hoje, né? A gente já tocou em vários pontos que podem estar acontecendo nesse momento. A Fran já comentou que comer pouco nem sempre é comer pouco é o quê? Comer pouco do quê, né, Fran? Esse pouco pode ser bem calórico também. Exatamente. Então, a gente volta de novo ao ponto do gasto energético diário, do quanto que você... Quanto que... Outra coisa, né, que a gente não comentou. Estou fazendo exercício físico, ela falou? Ou atividade física? Isso, tá aqui, ó.
Porque Diz assim, assim, gente... faço exercício Aí, todos os dias. Inclusive, será que é Lise... uma caminhada? Será que é ir na academia? Pois será é. que é passear com o cachorro? Não, e será tem a pergunta, né? A diferença entre... né? Tem diferença exercício físico e atividade física, né? É, justamente, isso que eu queria falar. Essa é a ideia. Tudo o que está dentro da nossa rotina, tudo que o nosso corpo ou o músculo demanda energia para... gasta energia para fazer, mas são os nossos movimentos diários, ou seja, limpar a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, dar uma caminhadinha, andar de bicicleta passeando, é a atividade física. Uhum. Tá, e o que é exercício, então? Eu falei que bicicleta é atividade física, mas ela pode ser um exercício também, desde que repetido e sistematicamente feito. A rotina. Entendeu? Tudo, exercício físico é quando você faz uma atividade física sistematicamente organizada e repetidamente, que vai ter um esforço contínuo durante um período. Então, ele está organizado e deve ser bem orientado, né? Para que ocorra esse resultado. Então, assim, essa frase dela, né? A pergunta é que muita gente, às vezes, está tentando, mas não está tentando da forma certa. E aí se frustra com isso, né? Eu estou restringindo, que a gente já comentou bastante isso, estou restringindo e estou me exercitando, ou estou fazendo... Antes não fazia nada. Tá certo, não, saia do sofá. A gente fala, sai do sofá, faça alguma coisa, se mexa. Uhum. Só que simplesmente caminhar um dia sim, um dia não, por exemplo, eu estou fazendo exercício. Mas também, assim... É melhor do que nada para quem está muito sedentário, mas no momento que você já conseguiu isso, você tem que dar o próximo passo, Exatamente. né? O corpo vai se acostumar com esse pequeno esforço e aí tem que entrar para... A diferença é entre atividade e exercício, né? Tem que ser sistemático, organizado e rotineiro, né? Tem que estar dentro da Quer sua dizer, não rotina. adianta, por exemplo, exercício. assim, que nem eu saio para passear com meu cachorro, né? E caminho com ele. Aí eu caminho 2 dias, aí no outro não caminho, no outro não caminho, no outro não caminho, aí no outro eu caminho. Aí eu falo assim, nossa, eu não fiz, né, com frequência todos os dias certinho. E aí então no último dia eu vou lá e caminho 3 horas seguidas Essa para compensação compensar. Não. Existe isso ou não? Não. Quer dizer, não existe, mas não é o ideal. Mas não é o ideal. E que nem outra coisa que eu já ouvi, me perguntaram assim, tá, mas eu, por exemplo, a pessoa me perdoa, eu trabalho com faxina. Meu trabalho é exaustivo. Eu todo dia faço faxina na casa das pessoas, eu movimento móveis, né, limpo a casa, né? E tô gordinha. Como assim? Né? Então, esse exercício que está dentro da sua rotina, do seu gasto basal, voltamos lá, gasto basal novamente. Gasto basal. Não vou nunca mais esquecer isso, Liz. Né? E tu sabe o que eu queria trazer Não também entra nessa como pergunta? exercício físico. Quando você me perguntou, como que a gente sabe quando o corpo está inflamado? Essa condição que ela nos perguntou, eu malho, eu faço exercício, eu me alimento pouco, aí a questão da caloria, da densidade calórica, mas assim, quando você faz tudo isso e não emagrece, é um sintoma de que o teu corpo está com a inflamação sistêmica de baixo grau da obesidade, que mesmo pessoas que estão com o peso às vezes dentro do ideal, também estão com inflamação no tecido adiposo. Então, esse é um sintoma da inflamação no tecido adiposo, que tem que ser trabalhado. Trabalhado com... Não tem remédio para isso. Tem estilo de vida, tem alimentação, atividade, sono, relaxamento. Regularizar todas essas... Quer dizer, para emagrecer não é só uma coisa, né? Não. Para de comer. Não, eu vou correr todo dia que daí eu emagreço. Gente, é fantástico a gente poder ouvir isso de vocês, porque a gente vive momentos onde a gente ouve informação de todos os lados, né? Sim, e essa informação, muitas vezes as pessoas não checam, né? Aliás, pouquíssima pessoa vai lá e checa para ver se aquela informação é verdadeira. E quando eu falo verdadeira, ela tem por trás disso um estudo científico, né? Alguém se dedicou a estudar, a pesquisar aquilo para... Né, para e outra coisa, falar a respeito. E outro que acontece, é muito estudo, é muito... Os praticantes do WhatsAppismo, né? Exatamente. Bem, isso, a informação chega muita informação, mas nem sempre é verdadeira. E, inclusive, estudando, às vezes a gente erra, porque nós estamos aqui com 2 profissionais há mais de 20 anos no mercado, que a gente já afirmou coisas que hoje não são mais verdades, que caíram mudaram. Por terra, né? Não então, foi assim.
foram informações que a gente também recebeu e depois mudou porque se descobriu que não era bem assim. E como que a gente pode lidar com essa situação? Até para Feliz, eu vejo que se a gente estivesse certa naquela época, pelos estudos que a gente se guiou naquela época, não teria tantas pessoas obesas no mundo hoje. Nossa, agora eu fiquei preocupado. Quer dizer que o programa do Prosa hoje, emagrecimento, mitos e verdades, quer dizer que daqui a um tempo pode ser que os mitos e verdades mudem, é isso? Sim, por isso o estudo contínuo, inclusive, a gente não... Aliás, que bom que existe isso, né? Esse estudo contínuo. Sim, é necessário, né? E as pessoas hoje estão muito imediatistas. E por isso que... Cuidado com tomar shake, com trocar refeições, né, com um remedinho, como a gente escutou ali, que tem gente que falou que tomou remédio para ajudar a emagrecer. E emagrece mesmo, né? O problema é o consequência. Como emagrecer. A gente fala até na nutrição, assim, um termo um pouco pesado. É emagrecimento ou apodrecimento? Porque às vezes apodrece. Não, pegar pesado mesmo pra pessoa pensar bem, né? Pra entender a gravidade da situação. Porque realmente é ali que a gente adoece. Não, agora eu vou falar uma coisa muito importante, falando em apodrecimento, tá? Existe um estudo que mostra, falar de anabolizante para quem gosta de treinar. E assim, dói ouvir isso, mas para a gente ver como as coisas estão. Existe um estudo que mostra que pegar um grupo de pessoas sem fazer atividade física, só tomando anabolizante. E outro grupo de pessoas malhando 50 minutos por dia, tá? As pessoas que não malharam e tomaram anabolizante tiveram um resultado melhor do que as pessoas que estavam treinando. Eles tiveram um aumento de massa magra e uma diminuição de gordura, as duas coisas que a gente mais quer, sem fazer nada. E por isso que é uma coisa tão chocante. Então, hoje você vê aquele corpo bombado, nossa, a menina quer um bumbum empinadíssimo, bumbum na nuca, né? E, cara... Vai ter um sofrimento lá na frente, porque o anabolizante, ele é um esteroide que vai ser usado, que vai sobrecarregar o fígado, o rim, vai trazer outros problemas. Imagina hoje um corpo desse, e já ouvi falar que aconteceu, pegar o coronavírus, um corpo que foi judiado dessa forma. Profilize, como que funciona no corpo o anabolizante? Ele age direto no músculo, ele expande o músculo? Como que é? Existem vários tipos de anabolizantes, né? Eu, assim, essa pergunta a gente tinha que fazer pro Dr. Evandro, ele é endócrino especialista nessa parte, né? Mas assim, ó, posso até te falar alguma coisa. O anabolizante, ele superestima a quantidade de um hormônio, ele nivela muito para cima algum hormônio no corpo que gera essa reação do crescimento do músculo. Do crescimento, da hipertrofia, e depois ele gera uma fadiga no próprio organismo na produção desse hormônio. Então, de cara, ele já compromete a produção natural do hormônio quando tirar o anabolizante. E a quantidade, o nível elevadíssimo, vamos dizer, fora do ideal desse hormônio no corpo, também estimula células do nosso corpo que, se por acaso forem células que estão com má formação e que têm uma propensão a um câncer, por exemplo, vai desencadear, entende? Então, ele potencializa algumas coisas que não são nada interessantes. É como se fosse uma roleta russa, assim, ó, você atira e não sabe aonde isso vai dar consequência. Mas as consequências, assim, as pequenas consequências já são bem desagradáveis, que são alguns sinais físicos, né? Tipo, mulheres com características masculinas, porque vem a hipertrofia muscular, mas também vem o engrossamento da voz, a modificação ali do pomo de Adão. Isso nas mulheres, sim, aumento do clitóris, queda de cabelo. A queda de cabelo é uma das coisas mais frequentes com o uso do anabolizante. Então, a situação na pele também, aumento de pelo. Não é tão simples como parece, né? Eu acho que o que aconteceu foi, o anabolizante era muito, muito, muito aterrorizado, e aí com o tempo e com os estudos saiu um pouco aquele pânico, aquele terrorismo, porque talvez em doses homeopáticas, num certo momento, né, da hipertrofia, orientado, prescrito por profissional médico, é só esse profissional que pode lidar com anabolizante, mais nenhum outro, nem educador físico, né, prof, muito menos instrutor da academia ou nutricionista ou qualquer outro profissional, ninguém lida com isso, é hormônio, pequena dose dá grande efeito. Então, talvez, em alguns casos dê para usar, mas
cada corpo precisa passar por uma checagem ali de exames para saber qual o risco, qual o benefício, né? E com doses muito homeopáticas. Não, e a gente vê, por exemplo, com as redes sociais, né? A gente vê um Instagram, por exemplo, a gente quer colocar coisas bonitas, né? Só mostra coisa, né? Então, assim, só mostra coisa bonita, assim. a melhor parte de nós, aquilo que é belo. Só que nesse caso é bonito por fora, por dentro a coisa tá bem difícil, isso, né? É isso. Né? E com tudo que vem acontecendo, né? A gente, o que é mais valioso para nós? É a nossa vida. Então, você fazer atividade física, você se alimentar bem, pensando não só na estética, né? Sim. Em estar bem consigo mesmo, com o seu organismo, com assim... Claro que todo mundo quer ter uma proporção melhor, quer se sentir melhor, quer ter um visual legal, mas antes de tudo, aproveitar a vida, aproveitar o dom da vida que Deus nos deu no seu dia a dia. E quando sabe, passa por uma situação mais difícil, você começa a mudar os seus valores, né? Sim, é muito verdade isso. E tu sabe que assim, pessoas que estão com a nutrição em dia, com a prática de atividade física saudável, elas tendem a ter uma autoestima tão melhor que elas não precisam ter um corpo tão escultural, elas não se comparam tanto àquela blogueira fitness. Então, olha como é importante que a gente consiga equilibrar o nosso organismo. E é de uma forma mais saudável do que artificial que se consegue isso. Que bacana, gente, muito esclarecedor. Você vai acompanhar esses cortes ao longo da semana e se você quiser receber isso no seu smartphone, basta que você agende este número aí no seu celular. 65996817076. Lembro que esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento da Bioflora Alimentos Naturais. Quero agradecer a minha amiga Dani Friso. A Dani Friso Cadeiras e Móveis Corporativos, né? Então ela fornece cadeiras corporativas de alta qualidade, porque no seu ambiente de trabalho você merece o melhor, né? E você precisa saber o quanto uma cadeira lá da Dani Friso pode te ajudar na produtividade, na ergonomia, no conforto e no design, que também é importante. Você pode entrar em contato pelo 65996461831. Dani Friso, Cadeiras e Móveis Corporativos. Um grande abraço, Dani. Muito bem. Agradecer novamente a você que nos acompanhou até agora. Você que vai nos acompanhar nos cortes também. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. E eu quero já agradecer novamente também a vocês, Lise e Fran, que estiveram aqui presentes. Estamos nos encaminhando para o final. E, Fran, vamos começar com você e aí finalizamos com a Lise. Suas considerações, por favor. Bom, olha, eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder falar aqui com vocês, ter esse microfone disponível para a gente trazer verdades, né? Porque a gente, como profissional, a gente também às vezes se pega em situações de angústia de ver que o que é mito está se popularizando e que as pessoas com maior boa intenção acabam se prejudicando. Então fiquem atentos, as redes sociais e a internet, elas são bem-vindas, porém a gente precisa botar muitos filtros ali. E assim, estou à disposição, somos profissionais locais, estamos na cidade, eu me dedico a isso, a Profilise também, a gente não mede esforços para fazer o melhor pelo nosso cliente e também compartilhar muitas vezes com a comunidade, né? Então, muito obrigada, realmente é uma oportunidade importante e espero ter atingido um pouquinho mais para aquelas pessoas que buscam qualidade de vida, saúde e alimentação saudável. Bacana. Fran, quer falar do Vida Ativa? Sim, a gente tem uma parceria num programa de mudança de hábitos. A gente até nem intitula como emagrecimento, mas sim tem um objetivo de emagrecimento também. Mas vocês veem todo esse contexto que a gente falou aqui é o que a gente traz no programa. E aí a gente teve que fazer um breve que não foi tão breve assim, interrupção por conta da pandemia. A gente prioriza, né, o cuidado, o isolamento social, mas assim pretendemos, não vemos a hora também de voltar, de praticar com o grupo, né, que daí não é individual, é coletivo e contagia muito, muito trabalhar em grupo com o programa Vida Ativa. Perfeito. Lise, é contigo. Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Faço minhas as palavras da Fran, porque a gente
trabalha junto, né, Fran? Porque a gente compartilha desse amor, envia a mudança na pessoa e a gente sabe o quanto que a pessoa sofre quando ela não está se sentindo bem com ela mesma. E a gente promove isso. Uma mudança que seja efetiva, definitiva e que a pessoa se enxergue de outra forma e possa conviver tão bem com ela e com os que o cercam, com a sua família, com as pessoas que querem bem ela, que às vezes a pessoa fica ali se maltratando porque ela faz o esforço de maneira inapropriada, exatamente, né? Então nós nos colocamos à disposição para ajudar. E assim, o nosso programa Vida Ativa, nós começamos em 2015 pela sugestão de uma cliente em comum. Tá, vou falar o nome dela aqui, Evelise, que continua sendo minha aluna de personal. A Evelise, olha aí, um abraço, Evelise. Ela nos cutucou, né? Então, Legal. assim, Grande e a gente até tem que somar, né, Fran? Quantos clientes já passaram nas nossas mãos de 2015 até hoje, né? Mesmo com essa paradinha que, em função da pandemia, a gente resolveu, né, respeitar tudo isso. E até quando a gente decidiu, tu vê que as coisas não são como a gente quer, e sim como, né? A gente decidiu que ia lançar o Vida Ativa online. E o que aconteceu? As duas pegaram Covid junto. Vocês duas pegaram? Foi tranquilo ou não? Foi, né? A gente pode dizer que sim, perto do que pode vir a ocorrer, né? Sim. Mas eu nem percebi, achei que era sintomas da TPM. Histórico de atleta, né, Profilize? Algumas vantagens tem que dar, né? Mas assim, a gente preserva a vida, né? A gente quer que as pessoas valorizem a sua vida, né? Não vamos colocar valor nas coisas que não são, que não tem valor, né? A pandemia nos mostrou que vale mais a gente se cuidar, se alimentar adequadamente, fazer um exercício e isso é um diferencial na vida das pessoas. Eu vejo que assim de terrorismo a gente tá cheio, né? Exatamente. A gente tem que amenizar um pouco tudo isso e fazer esses cuidados com a saúde não pode ser um terrorismo. Espero que a gente tenha tirado Tanto um que pouco a gente nunca isso. fez promessa, né? Não, a gente nunca vendeu o programa Vida Ativa assim. Perca 15 quilos em 20 dias. Não é justo. O desafio de tal coisa, né? Não é justo fazer isso, né? Porque é individual o resultado. Tanto que na própria nutrição, por que é proibido postar antes e depois da nutrição? Porque a mesma estratégia nutricional, ela pode ter resultado diferente porque o organismo é diferente. A gente não pode prometer o mesmo resultado. Não sabia, não pode postar essas fotos? É proibido. Nossa, eu vi muito ilegal, isso. é infringir Depois. ao código de ética da nutrição postar antes e depois. A nutricionista postar, né? A nutricionista Até não eu pode já fiz isso, sabe, Fran? Quando eu comecei a mas treinar. Só que você- o antes e a depois era pessoa- igual. Não, Era igual, aconteceu alguma coisa errada. individualmente, né? Vamos Sim, esclarecer. Individualmente, pode, a pessoa pode pode. postar. Sim. Não pode divulgar. Fazer isso como propaganda, né? Isso. O nutricionista não pode dizer que o seu método, o método utilizado naquele aluno vai gerar o mesmo resultado em você ou em qualquer outra pessoa. Isso é proibido. Sim, não, a gente brinca aqui, eu falo de ser gordo e tal, mas nós vimos que a coisa é séria, né, pessoal? Você está nos assistindo aí, o Dr. Evandro passou essa informação para nós, né? As pessoas que estão acima do peso realmente precisam se cuidar. Até porque o peso não vem sozinho. Geralmente vai causar uma diabetes, uma hipertensão, vai se agravando. Depressão está associada a Depressão, isso. vários outros Mais fatores de estão 150, associados à obesidade. Não, e o melhor que a gente ouviu hoje aqui, e aí eu agradeço vocês novamente, meninas, porque nós vimos assim que não é difícil. É preciso dar um primeiro passo, é preciso seguir em frente, né? Conforme a Lise mesmo comentou, a pandemia nos ensinou muitas coisas, principalmente o quanto é valioso as pessoas que a gente ama. O quanto são valiosas, né? O quanto é bom estar vivo. Quando a gente pergunta hoje para uma pessoa, e aí, tá tudo bem? Faz sentido hoje, né? Não, eu tô bem, né? Diante de tantas coisas negativas que a gente vem acompanhando, né? Então eu quero agradecer a você que nos acompanhou, né? Agradecer a você que fez comentários, né? O pessoal que enviou as perguntas, agradecer a nossa equipe aqui, o Edson e Richard, meus amigos, gratidão. Se não fosse vocês, né? Isso aqui não acontecia. E claro, os nossos patrocinadores que estão junto com a gente, firmes e fortes. E aquele que quisesse chegar será muito bem-vindo, tá? Novamente, muito obrigado, meninas.
Semana que vem estaremos aqui novamente com o Ponto de Prosa e esperamos que você esteja conosco aprendendo um pouco mais, se entretendo um pouco mais com essa prosa boa e essa prosa que traz para você aí muito mais do que a gente pode, às vezes, né, em algum momento proporcionar, mas com certeza vai te fazer bem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Até mais.